1. A lição de violão. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal da guerra, onde era subsecretário, bongava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo às vezes e sempre o pão da padaria francesa. Não, não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 3h40, por aí sim tomava o bonde sem erro, de 1 minuto ia pisar a soleira da porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. A vizinhança já lhe conhecia os hábitos e tanto que na casa do capitão Cláudio, onde era costume jantar-se aí pelas 4h30, logo que o viam passar, a dona gritava à criada: Alice, olha que horas são! O Major Quaresma já passou. E era assim todos os dias, há quase 30 anos, vivendo em casa própria e tendo outros rendimentos além do seu ordenado, o Major Quaresma podia levar um trem de vida superior aos seus recursos burocráticos, gozando por parte da vizinhança da consideração e respeito de homem abastado. Não recebia ninguém, vivia num isolamento monacal, embora fosse cortês com os vizinhos que o julgavam esquisito e misantropo. Se não tinha amigos na redondeza, não tinha inimigos, e a única desafeição que merecera fora a do doutor Segadas, um clínico afamado no lugar que não podia admitir que Quaresma tivesse livros. Se não era formado para quê? Pedantismo. O subsecretário não mostrava os livros a ninguém, mas acontecia que, quando se abriam as janelas da sala de sua livraria, da rua poder-se-iam ver as estantes pejadas de cima a baixo. Eram esses os seus hábitos. Ultimamente, porém, mudaram um pouco e isso provocava comentários no bairro. Além do compadre e da filha, as únicas pessoas que o visitavam até então, nos últimos dias, era visto entrar em sua casa 3 vezes por semana e em dias certos, um senhor baixo, magro, pálido, com um violão agasalhado numa bolsa de camurça. Logo pela primeira vez o caso intrigou a vizinhança. Um violão em casa tão respeitável, que seria? E na mesma tarde, uma das mais lindas vizinhas do Major convidou uma amiga e ambas levaram um tempo perdido, de cá para lá, a palmilhar o passeio, esticando a cabeça quando passavam diante da janela aberta do esquisito subsecretário. Não foi inútil a espionagem. Sentado no sofá, tendo ao lado o tal sujeito, empunhando o pinho na posição de tocar, o major atentamente ouvia. Olhe, major, assim. E as cordas vibravam vagarosamente a nota ferida. Em seguida o mestre aduzia. É ré, aprendeu? Mas não foi, mas não foi preciso pôr na carta. Ah, sim. A vizinhança concluiu logo que o major aprendia a tocar violão. Mas que coisa! Um homem tão sério metido nessas malandragens. Ah, uma tarde de sol, sol de março, forte e implacável, aí pelas cer cercanias das 4 horas, as janelas de uma erma rua de São Januário povoaram-se rapidamente e repentinamente de um e de outro lado, até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão, um incêndio? Nada disto. O major Quaresma, de cabeça baixa, com pequenos passos de boi de carro, subia a rua, tendo debaixo do braço um violão impúdico. É verdade que a guitarra vinha decentemente embrulhada em papel,
mas o vestuário não lhe escondia inteiramente as formas. À vista de tão escandaloso fato, a consideração e o respeito que o major Policarpo Quaresma merecia nos arredores de sua casa diminuíam um pouco. Estava perdido, maluco, diziam. Ele, porém, continuou serenamente nos seus estudos, mesmo porque não percebeu essa diminuição. Quaresma era um homem pequeno, magro, que usava pince-nez, olhava sempre baixo, mas quando fixava alguém ou alguma coisa, os seus olhos tomavam por detrás das lentes um brilho forte de penetração, e era como se ele quisesse ir à alma da pessoa ou da coisa que fixava. Contudo, sempre os trazia baixos, como se guiasse pela ponta do cavanhaque que lhe enfeitava o queixo. Vestia-se sempre de fraque preto, azul ou de cinza de pano listrado, mas sempre de fraque, e era raro que não se cobrisse com uma cartola de abas curtas e muito alta, feita segundo um figurino antigo de que ele sabia com precisão e à época. Quando entrou em casa naquele dia, foi a irmã quem lhe abriu a porta, perguntando: Janta já? Ainda não. Espere um pouco, o Ricardo que vem jantar hoje conosco. Policarpo, você precisa tomar juízo. Um homem de idade, com posição respeitável como você é, andar metido com esse seresteiro, um quase capadócio, não é bonito. O major descansou o chapéu de sol, o antigo chapéu de sol com a haste inteiramente de madeira e um cabo de volta incrustado de pequenos losangos de madrepérola e respondeu: Mas você está muito enganada, mana. É preconceito supor-se que todo homem que toca violão é um desclassificado. A modinha é a mais genuína expressão da poesia nacional e o violão é o instrumento que ela pede. Nós é que temos abandonado o gênero, mas ele já esteve em honra em Lisboa no século passado com o padre Caldas, que teve um auditório de fidalgas. Beckford, um inglês, muito o elogia. Mas isso foi em outro tempo. Agora, que tem isso, Adelaide? Convém que nós não deixemos morrer as nossas tradições, os usos genuinamente nacionais. Bem, Policarpo, eu não quero contrariar você. Continue lá com as suas manias. O major entrou para um aposento próximo enquanto sua irmã seguia em direitura ao interior da casa. Quaresma despiu-se, lavou-se, enfiou a roupa de casa, veio para a biblioteca, sentou-se a uma cadeira de balanço descansado. Estava num aposento vasto, com janelas para uma rua lateral, e todo ele era formado de estantes de ferro. Havia perto de 10, com 4 prateleiras, fora as pequenas com os livros de maior tomo. Quem examinasse vagarosamente aquela grande coleção de livros havia de espantar-se ao perceber o espírito que presidia a sua reunião. Na ficção havia unicamente autores nacionais ou tidos como tais: o Bento Teixeira, da Prosopopeia, o Gregório de Matos, o Basílio da Gama, o Santa Rita Durão, o José de Alencar todo, o Macedo, o Gonçalves Dias todo, além de muitos outros. Podia-se afiançar que nenhum dos autores nacionais ou nacionalizados de 80 para lá faltava nas estantes do major. De história do Brasil era farta a messe, os cronistas Gabriel Soares, Gândavo e Rocha Pita, Frei Vicente do Salvador, Armitage, Aires do Casal, Pereira da Silva, Handelmann, Geschichte von Brasilien, alemão aí, hein? Melo Moraes, Capistrano de Abreu, Southey, isso vai demorar muito, Vargahan, além de outros mais raros ou menos famosos. Então, no tocante a viagens e explorações, que riqueza! Lá estavam Hans Staden, o Jan Delary, o St. Hilary, o Martimus, o Príncipe de Neuwied, o John Moe, o von Eschwege, o Agassiz, Couto de Magalhães, e se encontravam também Darwin, Freycinet, Cook, Bougainville e até o famoso Pigafetta,
cronista da viagem de Magalhães, é porque todos esses últimos viajantes tocavam no Brasil, resumida ou amplamente. Além destes, havia livros subsidiários, dicionários, manuais, enciclopédias, compêndios em vários idiomas. Vê-se assim que sua predileção pela poética de Porto Alegre e Magalhães não lhe vinha de uma irremediável ignorância das línguas literárias da Europa. Ao contrário, o major conhecia bem sofrivelmente francês, inglês e alemão, e se não falava tais idiomas, lia-os e traduzia-os corretamente. A razão tinha que ser encontrada numa disposição particular de seu espírito, no forte sentimento que guiava sua vida. Policarpo era patriota e aí ferrou. Desde moço, aí pelos 20 anos, o amor da pátria tomou todo inteiro. Não fora o amor comum, paurador e vazio, fora um sentimento sério, grave e absorvente. Nada de ambições políticas ou administrativas. O que Quaresma pensou, ou melhor, o que o patriotismo fez pensar, foi num conhecimento inteiro do Brasil, levando-o a meditações sobre os seus recursos, para depois então apontar os remédios, as medidas progressivas com pleno conhecimento da causa. Não se sabia bem onde nascera, mas não fora decerto em São Paulo, nem no Rio Grande do Sul, nem no Pará. Errava quem quisesse encontrar nele qualquer regionalismo. Quaresma era antes de tudo brasileiro. Não tinha predileção por esta ou aquela parte de seu país. Tanto assim que aquilo que o fazia vibrar de paixão não eram só os pampas do sul com o seu gado, não era o café de São Paulo, não eram o ouro e os diamantes de Minas, não era a beleza de Guanabara, não era a altura da Paulo Afonso, não era o estro de Gonçalves Dias ou o ímpeto de Andrade Neves. Era tudo isso junto, fundido, reunido sob a bandeira estrelada do Cruzeiro. Logo aos 18 anos quis fazer-se militar, mas a junta de saúde julgou incapaz. Desgostou-se, sofreu, mas não maldisse a pátria. O ministro era liberal, ele se fez conservador e continuou mais do que nunca a amar a terra que o viu nascer. Impossibilitado de evoluir-se sob os dourados do exército, procurou a administração e dos seus ramos escolheu o militar. Era onde estava bem, no meio de soldados, de canhões, de veteranos, de papelada inçada de quilos de pólvora, de nomes de fuzis e termos técnicos de artilharia. Aspirava diariamente aquele hálito de guerra, de bravura, de vitória, de triunfo, que é bem o hálito da pátria. Durante os lazeres burocráticos mas estudou a pátria, nas suas riquezas naturais, na sua história, na sua geografia, na sua literatura e na sua política. Quaresma sabia as espécies de minerais, vegetais e animais que o Brasil continha. Sabia o valor do ouro, dos diamantes exportados por Minas, as guerras holandesas, as batalhas do Paraguai, as nascentes e o curso de todos os rios. Defendia com azedume e paixão a proeminência do Amazonas sobre todos os demais rios do mundo. Para isso ia até ao crime de amputar alguns quilômetros ao Nilo, e era com este rival do seu rio que ele mais implicava. Ai de quem o citasse na sua frente. Em geral, calmo e delicado, o major ficava agitado e malcriado quando se discutia a extensão do Amazonas em face do Nilo. Havia 1 ano a esta parte que se dedicava ao Tupi-Guarani. Todas as manhãs, antes que a aurora com seus dedos rosados abrisse caminho ao louro Febo, ele se atracava até ao almoço com Montoya, arte e dicionário de la lengua guarani, ou mais bien tupi, e estudava o jargão caboclo com afinco e paixão. Na repartição, os pequenos empregados amanuenses e escreventes, tendo notícia desse estudo do idioma tupiniquim, deram não se sabe por que em chamá-lo.
Ubirajara. Chamá-lo Ubirajara, tá? Certa vez o escrevente Azevedo, ao assinar o ponto distraído, sem reparar que quem lhe estava às costas, disse em tom chocarreiro: Você já viu que hoje o Ubirajara está tardando? Quaresma era considerado no arsenal. A sua idade, a sua ilustração, a modéstia e honestidade de seu viver impunham-no ao respeito de todos. Sentindo que a alcunha lhe era dirigida, não perdeu a dignidade, não prorrompeu em doestos e insultos, endireitou-se, concentrou o pince-nez e levantou o dedo indicador no ar e respondeu: Senhor Azevedo, não seja leviano. Não queira levar ao ridículo aqueles que trabalham em silêncio para a grandeza e a emancipação da pátria. Nesse dia o major pouco conversou. Era costume seu, assim pela hora do café, quando os empregados deixavam as bancas, transmitir aos companheiros o fruto de seus estudos. As descobertas que fazia no seu gabinete de trabalho de riquezas nacionais. Um dia era o petróleo Um dia era o petróleo que lera em qualquer parte como sendo encontrado na Bahia. Outra vez era um novo exemplar de árvore de borracha que crescia no Rio Pardo, em Mato Grosso. Outro era um sábio, uma notabilidade cuja bisavó era brasileira, e quando não tinha descoberta a trazer, entrava pela corografia, contava o curso dos rios, a sua extensão navegável, os melhoramentos insignificantes de que careciam para se prestarem a um franco percurso da foz às nascentes. Ele amava sobremodo os rios, as montanhas lhe eram indiferentes, pequenas talvez. Os colegas ouviam-no respeitosos e ninguém, a não ser esse tal Azevedo, se animava na sua frente a lhe fazer a menor objeção, a avançar uma pilhéria, um dito. Ao voltar as costas, porém, vingavam-se da cacetada, cobrindo-o de troças. Este Quaresma, que cacete! Pensa que somos meninos de tico-tico. Ai, não tem outra conversa. E desse modo ele ia levando a vida, metade na repartição sem ser compreendido e a outra metade em casa também sem ser compreendido. No dia em que o chamaram de Ubirajara, Quaresma ficou reservado, taciturno, mudo, e só veio falar porque, quando lavavam as mãos no aposento próximo à secretária e se preparavam para sair, alguém suspirando disse: Ah, meu Deus, quando poderei ir à Europa? O major não se conteve, levantou o olhar, concertou o pince-nez e falou fraternal e persuasivo: Ingrato, tens uma terra tão bela, tão rica, e queres visitar a dos outros? Eu, se algum dia puder, hei de percorrer a minha de princípio ao fim. O outro objetou-lhe que por aqui só havia febres e mosquitos. O major contestou-lhe com estatísticas e até provou exuberantemente que o Amazonas tinha um dos melhores climas da terra. Era um clima caluniado pelos viciosos que de lá vinham doentes. Era assim o major Policarpo Quaresma, que acabava de chegar à sua residência às 4h15 da tarde, sem erro de um minuto, como todas as tardes, exceto aos domingos, exatamente ao jeito da aparição de um astro ou de um eclipse. No mais, era um homem como todos os outros, a não ser aqueles que têm ambições políticas ou de fortuna, porque Quaresma não as tinha no mínimo grau. Sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera da conviva. Era o velho Rocha Pita, o entusiástico Rocha Pita da história da América Portuguesa. Quaresma estava lendo aquele famoso período: em nenhuma outra região se mostra o céu mais sereno, nem madrugada mais bela a aurora. O sol em nenhum outro hemisfério tem os raios mais dourados. Mas não pôde ir ao fim. Batiam à porta. Foi abri-la em pessoa. Tardei, major? Perguntou o visitante. Não, chegaste à hora.
Acabava de entrar em casa do Major Quaresma o senhor Ricardo Coração dos Outros, homem célebre pela sua habilidade em cantar modinhas e tocar violão. Em começo, a sua fama estivera limitada a um pequeno subúrbio da cidade em cujos saraus ele e seu violão figuravam como Paganini e a sua rabeca em festa de duques. Mas aos poucos, com o tempo, foi tomado toda a extensão dos subúrbios, crescendo, solidificando-se, até ser considerada como coisa própria a eles. Não se julgue, entretanto, que Ricardo fosse um cantor de modinhas aí qualquer, um capadócio. Não. Ricardo, Coração dos Outros, era um artista a frequentar e a honrar as melhores famílias do Meier, Piedade e Riachuelo. Rara era a noite em que não recebesse um convite, fosse na casa do tenente Marques, do doutor Bulhões ou do seu Castro, a sua presença era sempre requerida, instada e apreciada. O doutor Bulhões até tinha pelo Ricardo uma admiração especial, um delírio, um frenesi, e quando o trovador cantava, ficava em êxtase. Gosto muito de canto, dizia o doutor no trem certa vez, mas só duas pessoas me enchem as medidas, o Tamagno e o Ricardo Coração dos Outros. Esse doutor tinha uma grande reputação nos subúrbios, não como médico, pois que nem óleo de rice não aceitava, mas como entendido em legislação telegráfica, por ser chefe de seção da Secretaria dos Telégrafos. Dessa maneira, Ricardo Coração dos Outros gozava da estima geral da alta sociedade suburbana. É uma alta sociedade muito especial e que só é alta nos subúrbios. Compõe-se em geral de funcionários públicos, de pequenos negociantes, de médicos com alguma clínica, de tenentes de diferentes milícias. Nata essa que impa pelas ruas esburacadas daquelas distantes regiões, assim como nas festas e nos bailes, com mais força que a burguesia de Petrópolis e Botafogo. Isto é só lá, nos bailes, nas festas e nas ruas, onde se algum dos seus representantes vê um tipo mais ou menos, olha-o da cabeça aos pés, demoradamente, assim como quem diz: aparece lá em casa que te dou um prato de comida, porque o orgulho da aristocracia suburbana está em ter todo o dia jantar e almoço, muito feijão, muita carne seca, muito ensopado. Aí julga ela é que está a pedra de toque da nobreza, da alta linha da distinção. Fora dos subúrbios, na Rua do Ouvidor, nos teatros, nas grandes festas centrais, essa gente míngua, apaga-se, desaparece, chegando até as suas mulheres e filhas a perder a beleza com que deslumbram quase diariamente os lindos cavalheiros dos intermináveis bailes diários daquelas redondezas. Ricardo, depois de ser poeta e o cantor dessa curiosa aristocracia, extravasou e passou à cidade propriamente. A sua fama já chegava a São Cristóvão e em breve ele o esperava, Botafogo convidá-lo-ia, pois os jornais já falavam no seu nome e discutiam o alcance de sua obra e da sua poética. Mas que vinha ele fazer ali na casa de pessoas de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de falei certo, e histórias brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o Coração dos Outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais, e é simples. De acordo com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poético-musical característica da alma nacional. Consultou historiadores, cronistas e filósofos e adquiriu certeza que era a modinha acompanhada pelo violão. Seguro dessa verdade, não teve dúvidas. Tratou de aprender um instrumento genuinamente brasileiro e entrar nos segredos da modinha. Estava nisso tudo a cor, mas procurou saber quem era o primeiro executor e cantor da cidade e tomou lições com ele. O seu fim era disciplinar.
era disciplinar a modinha e tirar dela um forte motivo original de arte. Ricardo vinha justamente dar-lhe lição, mas antes disso, por convite especial do discípulo, ia compartilhar o seu jantar, e fora por isso que o famoso trovador chegou mais cedo à casa do subsecretário. Já sabe dar o ré sustenido, major? Perguntou Ricardo logo ao sentar-se. Já. Vamos ver. Dizendo isto, foi desencapotar o seu sagrado violão. Mas não houve tempo. Dona Adelaide, a irmã de Quaresma, entrou e convidou-os a irem jantar. A sopa já esfriava na mesa. Que fossem. O senhor Ricardo há de nos desculpar, disse a velha senhora, a pobreza do nosso jantar. Eu lhe quis fazer um frango com petit pois, mas Policarpo não deixou, disse-me que esse tal petit pois é estrangeiro e que eu substituísse por guando. Onde é que já se viu? Onde é que se viu frango com guando? Coração dos outros aventou que talvez fosse bom. Seria uma novidade e não fazia mal experimentar. É uma mania do seu amigo, senhor Ricardo, esta de só querer coisas nacionais, e a gente tem que ingerir cada droga. Xiii. Qual, Adelaide? Você tem certas ojeriza. A nossa terra, que nem todos os climas, que tem todos os climas do mundo, é capaz de produzir tudo o que é necessário para o estômago mais exigente. Você é que deu para implicar. Exemplo. A manteiga que fica logo rançosa é porque é de leite. Se fosse como essas estrangeiras aí, fabricadas com gordura de esgotos, talvez não se estragasse. É isto, Ricardo. Não querem nada da nossa terra. Em geral é assim, disse Ricardo. Mas é um erro. Não protegem as indústrias nacionais. Comigo não há disso. De tudo que há nacional, eu não uso estrangeiro. Visto-me com pano nacional, calço botas nacionais e assim por diante. Sentaram-se à mesa. Quaresma agarrou uma pequena garrafa de cristal e serviu 2 cálices de Paraty. É do programa nacional, fez a irmã, sorrindo. Dê certo, e é um magnífico aperitivo. Esses vermutes por aí, drogas, isto é álcool puro. Bom, de cana, não é de batatas ou milho. Ricardo agarrou o cálice com delicadeza e respeito, levou-o aos lábios e foi como se todo ele bebesse o licor nacional. Está bom, hein? Indagou o major. Magnífico, fez Ricardo, estalando os lábios. É de Angra. Agora tu vais ver que magnífico vinho do Rio Grande do Sul temos. Qual Borgonha, qual Bordeaux, temos no Sul muito melhores. E o jantar correu assim, nesse tom, Quaresma exaltando os produtos nacionais, a banha, o toucinho e o arroz, a irmã fazia pequenas objeções e Ricardo dizia, não há dúvida, rolando nas órbitas os olhos pequenos, franzindo a testa diminuta que se sumia no cabelo áspero, forçando muito a sua fisionomia miúda e dura a adquirir uma expressão sincera de delicadeza e satisfação. Acabado o jantar, foram ver o jardim. Era uma maravilha, não tinha nenhuma flor. Certamente não se podia tomar por tal míseros beijos de frade, palmas de Santa Rita, quaresmas lutulentas, manacás melancólicos e outros belos exemplares dos nossos campos e prados. Como em tudo o mais, o major era em jardinagem essencialmente nacional. Nada de rosas, de crisântemos, de magnólias, flores exóticas. As nossas terras tinham outras mais belas, mais expressivas, mais olentes, como aquelas que ele tinha ali. Ricardo ainda uma vez concordou e os dois entraram na sala quando o crepúsculo vinha devagar, muito vagaroso e lento, como se fosse um longo adeus saudoso do sol ao deixar a terra, pondo nas coisas a sua poesia dolente e a sua deliquescência. Mal foi aceso o gás, o mestre do violão empunhou o instrumento, apertou as cravelhas, correu à escala, abaixando-se sobre ele como se o quisesse beijar. Tirou alguns acordes para experimentar e dirigiu-se ao discípulo que já tinha o seu em posição. Vamos ver. Tire a escala, major. Quaresma preparou os dedos, afinou a viola, mas não havia nada na sua execução, nem a firmeza.
nem o dengue com que o mestre fazia a mesma operação. Olhe, Major, é assim. E mostrava a posição do instrumento, indo do colo ao braço esquerdo estendido, seguro levemente pelo direito, e em seguida acrescentou: Major, o violão é um instrumento da paixão. Precisa de peito para falar. É preciso encostá-lo, mas encostá-lo com macieza e amor, como se fosse a amada, a noiva, para que diga o que sentimos. Diante do violão, Ricardo ficava loquaz, cheio de sentenças, todo ele fremindo de paixão pelo instrumento desprezado. A lição durou uns 50 minutos. O major sentiu-se cansado e pediu que o mestre cantasse. Era a primeira vez que Quaresma lhe fazia esse pedido, embora lisonjeado quis a vaidade profissional que ele, a princípio, se negasse. Oh, não tenho nada novo. Uma composição minha. Dona Adelaide obtemperou, então. Cante uma de outro. Oh, por Deus, minha senhora, eu só canto as minhas. O Bilac, conhecem? Quis fazer-me uma modinha e eu não aceitei. Você não entende de violão, seu Bilac. A questão não está em escrever uns versos certos que digam coisas bonitas. O essencial é achar-se as palavras que o violão pede e deseja. Por exemplo, se eu dissesse, como em começo quis, no pé uma modinha minha, o teu pé é uma folha de trevo, não ia com o violão. Querem ver? E ensaiou em voz baixa, acompanhado pelo instrumento. O teu pé é uma folha de trevo. Vejam, continuou ele, como não dá? Agora reparem, o teu pé é uma rosa de mirra. É outra coisa, não acham? Não há dúvida, disse a irmã de Quaresma. Canta essa, convidou o major. Não, objetou Ricardo. Está velha, vou cantar a promessa, conhecem? Não, não, disseram os dois irmãos. Oh, anda por aí como as pombas do Raimundo. Cante lá, senhor Ricardo, pediu Dona Adelaide. Ricardo, coração dos outros, por fim, afinou ainda uma vez o violão e começou em voz fraca. Prometo pelo Santíssimo Sacramento que serei tua paixão. Vão vendo, disse ele no intervalo. Quanta imagem, quanta imagem! E continuou. As janelas estavam abertas, moças e rapazes começaram a se amontoar na calçada para ouvir o menestrel. Sentindo que a rua se interessava, coração dos outros foi apurando a dicção, tomando um ar feroz que ele supunha ser de ternura e entusiasmo, e quando acabou as palmas soaram do lado de fora e uma moça entrou procurando Dona Adelaide. Senta-te, Ismênia, disse ela. A demora é pouca. Ricardo aprumou-se na cadeira, olhou um pouco a moça e continuou a dissertar sobre a modinha. Aproveitando uma pausa, a irmã de Quaresma perguntou à moça: Então, quando te casas? Era a pergunta que se lhe fazia sempre. Ela então curvava do lado direito a sua triste cabecinha, coroada de magníficos cabelos castanhos com tons de ouro, e respondia: Não sei. Cavalcante forma-se no fim do ano e então marcaremos. Isto era dito arrastado com uma preguiça de impressionar. Não era feia a menina, a filha do general, vizinho de Quaresma. Era até bem simpática, com a sua fisionomia de pequenos traços mal desenhados e cobertos de umas tintas de bondade. Aquele seu noivado durava há anos. O noivo, o tal Cavalcante, estudava para dentista, um curso de 2 anos, mas que ele arrastava há 4, e Ismênia tinha sempre que responder à famosa pergunta: Então, quando se casa? Não sei, Cavalcante forma-se para o ano e... Intimamente ela não se incomodava. Na vida para ela só havia uma coisa importante: casar-se. Mas pressa não tinha. Nada nela a pedia. Já agarraram noivo, o resto era questão de tempo. Após responder, a Dona Adelaide explicou o motivo da visita. Viera, em nome do pai, convidar Ricardo, o coração dos outros, a cantar em casa dela. Papai, disse Dona Ismênia, gosta muito de modinhas. É do norte. A senhora sabe, Dona Adelaide, que a gente do norte aprecia muito. Venham. E para lá foram. 2. Reformas radicais.
Havia bem 10 dias que o Major Quaresma não saía de casa. Na sua meiga e sossegada casa de São Cristóvão, enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e do seu temperamento. De manhã, depois do toilette e do café, sentava-se no divã da sala principal e lia os jornais. Lia diversos, porque sempre esperava encontrar num ou noutro uma notícia curiosa, a sugestão de uma ideia útil à sua cara pátria. Os seus hábitos burocráticos faziam-no almoçar cedo, e, embora estivesse de férias para os não perder, continuava a tomar a primeira refeição de garfo às 9h30 da manhã. Acabado o almoço, dava umas voltas pela chácara em que predominavam as fruteiras nacionais, recebendo a pitanga e o cambuí os mais cuidadosos tratamentos aconselhados pela pomologia, como se fossem bem cerejas ou figos. O passeio era demorado e filosófico, conversando com o preto Anastácio, que se lhe servia há 30 anos sobre coisas antigas, o casamento das princesas, a quebra do solto e outras. O major continuava com o pensamento preso aos problemas que o preocupavam ultimamente. Após 1 hora ou menos, voltava à biblioteca e mergulhava nas revistas do Instituto Histórico, no Fernão Cardim, nas cartas de Nóbrega, nos anais da biblioteca, no von Dornstein, e tomava notas sobre notas, guardando-as numa pequena pasta ao lado. Estudava os índios. Não fica bem dizer estudava, porque já o fizera há tempos, não só no tocante à língua, que já quase falava, como também nos simples aspectos etnográficos e antropológicos. Recordava, é melhor dizer assim, afirmava certas noções dos seus estudos anteriores, visto estar organizando um sistema de cerimônias e festas que se baseasse nos costumes dos nossos silvícolas e abrangesse todas as relações sociais. Para bem compreender o motivo disso, é preciso não esquecer que o major, depois de 30 anos de meditação patriótica, de estudos e reflexões, chegava agora ao período da frutificação. A convicção que sempre tivera de ser o Brasil o primeiro país do mundo e o seu grande amor à pátria eram agora ativos e impeliram-no a grandes cometimentos. Ele sentia dentro de si impulsos imperiosos de agir, de obrar e de concretizar suas ideias. Eram pequenos melhoramentos, simples toques, porque em si mesma, era sua opinião, a grande pátria do cruzeiro só precisava de tempo para ser superior à Inglaterra. Tinha todos os climas, todos os frutos, todos os minerais e animais úteis, as melhores terras de cultura, a gente mais valente, mais hospitaleira, mais inteligente e mais doce do mundo. O que precisava mais? Tempo e um pouco de originalidade. Portanto, dúvidas não flutuavam mais no seu espírito. Mas no que se referia à originalidade de costumes e usanças, não se tinham elas dissipado, antes se transformaram em certeza após tomar parte na folia do Tangolomango, numa festa que o general dera em casa. Caso foi que a visita do Ricardo e do seu violão ao bravo militar veio despertar no general e na família um gosto pelas festanças, cantigas e hábitos genuinamente nacionais, como se diz por aí. Houve em todos um desejo de sentir, de sonhar, de poetar à maneira popular dos velhos tempos. Albernaz, o general, lembrava-se de ter visto tais cerimônias na sua infância. Dona Maricota, sua mulher, até ainda se lembrava de uns versos de reis, e os seus filhos, 5 moças e um rapaz, viram na coisa um pretexto de festas e, portanto, aplaudiram o entusiasmo dos progenitores. A modinha era pouco, os seus espíritos pediam coisa mais plebeia, mais característica e extravagante. Quaresma ficou encantado quando Albernaz falou em organizar uma chegança à moda do norte por ocasião do aniversário de sua praça. Em casa do general era assim, qualquer aniversário tinha a sua festa, de forma que havia bem umas 30 por ano.
não contando domingos, dias, feriados e santificados em que se dançava também. O major pensara até ali pouco nessas coisas de festas e danças tradicionais, entretanto viu logo a significação altamente patriótica do intento. Aprovou e animou o vizinho. Mas quem havia de ensaiar, de dar os versos e a música? Alguém lembrou a tia Maria Rita, uma preta velha que morava em Benfica, antiga lavadeira da família Albernaz. Lá foram os dois, o general Albernaz e o major Quaresma, alegres, apressados por uma linda e cristalina tarde de abril. O general nada tinha de marcial, nem mesmo o uniforme que talvez não possuísse. Durante toda a sua carreira militar não viu uma única batalha, não tivera um comando, nada fizera que tivesse relação com sua profissão e o seu curso de artilheiro. Fora sempre ajudante de ordens, assistente, encarregado disso ou daquilo, escrituário, almoxarife e era secretário do Conselho Supremo Militar. Quando se reformou em general, os seus hábitos eram de um bom chefe de seção e a sua inteligência não era muito diferente dos seus hábitos. Nada entendia de guerras, de estratégia, de tática ou de história militar. A sua sabedoria a tal respeito estava reduzida às batalhas do Paraguai. O altissonante título de general que lembrava coisas sobre-humanas dos Césares, dos Turenes e dos Gustavos Adolfos ficava mal naquele homem plácido, medíocre e bonachão, cuja única preocupação era casar as 5 filhas e arranjar pistolões para fazer passar o filho nos exames do colégio militar. Contudo, não era conveniente que se duvidasse das suas aptidões guerreiras. Ele mesmo, percebendo o seu ar muito civil, em onde contava um episódio de guerra, uma anedota militar, foi em Lomas Valentinas, dizia ele, se alguém perguntava. O general assistiu à batalha? Ele respondia logo, não pude, adoeci e vim para o Brasil nas vésperas, mas soube pelo camisão, pelo Venâncio, que a coisa esteve preta. O bonde que os levava até a velha Maria Rita percorria um dos trechos mais interessantes da cidade. Lá, pelo Pedregulho, uma velha porta da cidade, antigo término de um picadão que ia ter a Minas, se esgalhava para São Paulo e abria comunicações com o Curato de Santa Cruz. Por aí, em costas de bestas, vieram ter ao rio o ouro e o diamante de Minas, e ainda ultimamente os chamados gêneros do país. Não havia ainda 100 anos que as carruagens del rei Dom João VI, pesadas como naus, a balouçarem-se sobre as 4 rodas muito separadas, passavam por ali para irem ter ao longínquo Santa Cruz. Não se pode crer que a coisa fosse lá muito imponente. A corte andava em apuros de dinheiro e o rei era relaxado. Não obstante os soldados remendados, tristemente montados em pangarés desanimados, o préstito devia ter a sua grandeza não por ele mesmo, mas pelas humilhantes marcas de respeito que todos tinham que dar à sua lamentável majestade. Entre nós tudo é inconsciente, provisório, não dura. Não havia ali nada que lembrasse esse passado. As casas velhas com grandes janelas quase quadradas e vidraças de pequenos vidros eram de há bem poucos anos menos de 50. Quaresma e Albernas atravessaram tudo aquilo sem reminiscências e foram até o ponto. Antes perlustraram a zona do Turf, uma pequena porção da cidade onde se amontoam cachoeiras e coudelárias de animais de corridas, tendo grandes ferraduras, cabeças de cavalos, panóplias de chicotes e outros emblemas hípicos nos pilares dos portões, nas almofadas das portas, por toda a parte onde tais distintivos fiquem bem e deem na vista. A casa da velha preta ficava além do ponto para as bandas da estação de estrada de ferro Leopoldina. Lá foram ter. Passaram pela estação sobre um largo terreiro negro de moinha de carvão de pedra, medas de lenha e imensas tulhas de sacos de carvão vegetal se acumulavam. Mais adiante um depósito de locomotivas e sobre os trilhos algumas manobravam e outras arfavam sob pressão.
Apanharam afinal o carreiro onde ficava a casa da Maria Rita. O tempo estivera seco e por isso se podia andar por ele. Para além do caminho estendia-se a vasta região de mangues, uma zona imensa, triste e feia, que vai até ao fundo da baía, e no horizonte morre ao sopé das montanhas azuis de Petrópolis. Chegaram à casa da velha. Era baixa, caiada e coberta com as pesadas telhas portuguesas. Ficava um pouco afastada da estrada. À direita havia um monturo, restos de cozinha, trapos, conchas de mariscos, pedaços de louça caseira, um sambaqui a fazer-se para Gláudio de arqueólogo de futuro remoto. À esquerda crescia o mamoeiro e bem junto à cerca, no mesmo lado, havia um pé de arruda. Bateram. Uma pretinha moça apareceu na janela aberta. Que desejam? Disseram o que queriam e se aproximaram. A moça gritou para o interior da casa. Vovó, estão aqui os dois moços que querem falar com a senhora. Entrem, façam favor, disse ela depois, dirigindo-se ao general e ao seu companheiro. A sala era pequena e de telha vã. Pelas paredes, velhos cromos de folhinhas, registros de santos, recortes de ilustrações de jornais baralhavam-se e subiam por elas acima até de 2/3 da altura. Ao lado de uma Nossa Senhora da Penha havia um retrato de Vítor Emanuel com enormes bigodes e desordem. Um cromo sentimental de folhinha, uma cabeça de mulher em posição de sono, parecia olhar um São João Batista ao lado. No alto da porta que levava ao interior da casa, uma lamparina numa cantoneira enchiam de fuligem a Conceição de louça. Não tardou vir a velhinha. Entrou em camisa de bicos de rendas, mostrando o peito descarnado, enfeitado com um colar de miçangas de 2 voltas. Capengava de um pé e parecia querer ajudar a marcha com a mão esquerda pousada na perna correspondente. Boas tardes, tia Maria Rita, disse o general. Ela respondeu, mas não deu mostras de ter reconhecido quem lhe falava. O general atalhou. Não me conheces mais? Sou o general, o coronel Albernas. Ah, eu sou o coronel. Há quanto tempo? Como está a Ian Maricota? Vai bem, minha velha. Nós queríamos que você nos ensinasse umas cantigas. Quem sou eu, ioiô? Ora vamos, tia Maria Rita. Você não perde nada. Você não sabe o Bumba Meu Boi? Qual ioiô? Já me esqueceu. E o Boi Espácio? Coisa velha do tempo do cativeiro. Pra que sua coroné quer saber disso? Ela falava arrastando as sílabas com um doce sorriso e um olhar vago. É para uma festa. Qual é a que você sabe? A neta, que até ali ouvia calada a conversa, animou-se a dizer alguma coisa, deixando perceber rapidamente a afiada reluzente de seus dentes imaculados. Vovó já não se lembra. O general, que a velha chamava coronel por tê-lo conhecido nesse posto, não atendeu à observação da moça e insistiu. Qual esquecido o quê? Deve saber ainda alguma coisa, não é, titia? Só sei o bicho tutu, disse a velha. Cante lá. Ioiô sabe, não sabe? Quá, sabe? Não sei, cante. Se eu soubesse, não vinha aqui. Perguntei aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Pergunte aqui ao meu amigo, o Major Policarpo, se sei. Quaresma fez com a cabeça sinal afirmativo e a preta velha, talvez com grandes saudades do tempo em que era escrava e ama de alguma grande casa farta e rica, ergueu a cabeça como para melhor recordar-se e entoou. Vem, Tutu, pode entrar do Murundu para comer sozinho com um bocado de angu. Ora, ura, fez o general com um enfado. Isso é coisa antiga de embalar crianças. Você não sabe outra? Não, senhor, já me esqueceu. Os dois saíram tristes. Quaresma vinha desanimado. Como é que o povo não guardava as tradições de 30 anos passados? Com que rapidez morriam assim na sua lembrança os seus folgares e as suas canções? Era bem um sinal de fraqueza, uma demonstração de inferioridade diante daqueles povos tenazes que os guardam durante séculos. Tornava-se preciso reagir, desenvolver o culto das tradições, mantê-las sempre vivazes nas memórias e nos costumes.
Albernaz vinha contrariado. Contava arranjar um número bom para a festa que ia dar e escapava-lhe. Era quase a esperança de casamento de uma das 4 filhas que se ia. Das 4, porque uma delas já estava garantida, graças a Deus. O crepúsculo chegava e eles entraram em casa mergulhados na melancolia da hora. A decepção, porém, demorou dias. Calvacante, o noivo de Ismênia, informou que nas imediações morava um literato teimoso cultivador dos cantos e canções populares do Brasil. Foram a ele. Era um velho poeta que teve sua fama aí pelos 70 e tantos, homem doce e ingênuo que se deixara esquecer em vida como poeta e agora se entretinha em publicar coleções que ninguém lia, de contos, canções, adágios e ditados populares. Foi grande a sua alegria quando soube o objeto da visita daqueles senhores. Quaresma estava animado e falou com calor, e Albernaz também, porque via na sua festa, com o número de folclore, meio de chamar a atenção sobre sua casa, atrair gente e casar as filhas. A sala em que foram recebidos era ampla, mas estava tão cheia de mesas, estantes, pejadas de livros, pastas, latas, que mal se podia mover nela. Numa lata lia-se Santa Ana dos Tocos, numa pasta São Bonifácio do Cabresto. Os senhores não sabem, disse o velho poeta, que riqueza é a nossa poesia popular. Que surpresas ela reserva. Ainda há dias recebi uma carta de Urubu de Baixo com uma linda canção. Querem ver? O colecionador revolveu pastas e afinal trouxe de lá um papel onde leu: Se Deus enxergasse pobre, não me deixaria assim. Dava no coração dela um lugarzinho para mim. O amor que tenho por ela já não cabe no meu peito. Sai-me pelos olhos afora, voa às nuvens direito. Não é bonito? Muito! Se os senhores conhecessem então o ciclo do macaco, a coleção de histórias que o povo tem sobre o símil, uma verdadeira epopeia cômica. Quaresma olhava para o velho poeta com um espanto satisfeito de alguém que encontrou um semelhante no deserto, e Albernaz, um momento contagiado pela paixão do folclorista, tinha mais inteligência no olhar com o que o encarava. O velho poeta guardou a canção de Urubu de Baixo numa pasta e foi logo à outra, donde tirou várias folhas de papel. Veio até junto dos 2 visitantes e disse-lhes: Vou ler aos senhores uma pequena história do macaco das muitas que o povo conta. Só eu já tenho perto de 40 e pretendo publicá-las sob o título Histórias do Mestre Simão. E sem perguntar se os incomodava ou se estavam dispostos a ouvir, começou. O macaco perante o juiz de direito andava um bando de macacos em troça, pulando de árvore em árvore nas bordas de uma grota. Eis senão quando um deles vê no fundo uma onça que lá caíra. Os macacos se enternecem e resolvem salvá-la. Para isso arrancam cipós, emendaram-nos bem e amarraram a corda, assim feita à cintura de cada um deles, e atiraram uma das pontas à onça. Com esforço reunido de todos, conseguiram içá-la e logo se desamarraram, fugindo. Um deles, porém, não pôde fazer a tempo e a onça segurou-o imediatamente. Compadre macaco, disse ela, tenha paciência. Estou com fome e você vai me fazer o favor de deixar-se comer. O macaco rogou, instou, chorou, mas a onça parecia inflexível. Simão então lembrou que a demanda fosse resolvida pelo juiz de direito. Foram a ele. O macaco, sempre agarrado pela onça, é juiz de direito entre os animais o jabuti, cujas audiências são dadas à borda dos rios, colocando-se ele em cima de uma pedra. Os 2 chegaram e o macaco expôs as suas razões. O jabuti ouviu e no fim ordenou: bata palmas. Apesar de seguro pela onça, o macaco pôde assim mesmo bater palmas. Chegou a vez da onça, que também expôs as suas razões e motivos. O juiz, como da primeira vez, determinou ao felino: bata palmas. A onça não teve remédio senão largar o macaco, que se escapou, e também o juiz atirando-se na água. Não entendi qual que foi dessa história. Acabando a leitura, o velho dirigiu-se aos 2. Não acham interessante? Muito? Há no nosso povo muita intenção, muita criação, verdadeiro material para fábulas interessantes. No dia em que aparecer um literário de gênio que o fixe numa forma imortal... então... Dizendo isto, brincava nas suas faces um demorado sorriso de satisfação, e nos seus olhos
abrolhavam duas lágrimas furtivas. Agora, continuou ele depois de passada a emoção, vamos ao que serve o boi Espácio ou o Bumba meu boi. Ainda é uma coisa para você. Ainda é muita coisa para vocês. É melhor irmos devagar, começar pelo mais fácil. Está aí o Tangolomango, conhecem? Não, disseram os dois. É divertido. Arranjem 10 crianças, uma máscara de velho, uma roupa estrambólica para um dos senhores que é o ensaio. O dia chegou, a casa do general estava cheia. Cavalcante viera e ele e a noiva, à parte no vão de uma janela, pareciam ser os únicos que não tinham interesse pela folia. Ele falando muito, cheio de trejeitos no olhar, ela meio fria, deitando de quando em quando para o noivo um olhar de gratidão. Quaresma fez o tangolomango, isto é, vestia uma velha sobrecasaca do general, pôs uma imensa máscara de velho, agarrou-se a um bordão curvo em forma de báculo e entrou na sala. As 10 crianças cantaram em coro. Uma mãe teve 10 filhos, todos os 10 dentro de um pote, deu tangolomango nele e não ficaram senão 9. Por aí o major avançava, batia com o báculo no assoalho, fazia hu hu hu. As crianças fugiam, afinal ele agarrava uma e levava para dentro. Assim ia executando com grande alegria da sala, quando pela quinta estrofe lhe faltou o ar, lhe ficou a vista escura e caiu. Tiraram-lhe a máscara, deram-lhe algumas sacudidelas e Quaresma voltou a si. O acidente, entretanto, não lhe deu nenhum desgosto pelo folclore. Comprou livros, leu todas as publicações a respeito, mas a decepção lhe veio ao fim de algumas semanas de estudo. Quase todas as tradições e canções eram estrangeiras. O próprio tangolomango o era também. Tornava-se, portanto, preciso arranjar alguma coisa própria, original, uma criação da nossa terra e dos nossos ares. Essa ideia levou-o a estudar os costumes tupinambás, e como uma ideia traz outra, logo ampliou o seu propósito, e eis a razão por que estava organizando um código de relações, de cumprimentos, de cerimônias domésticas e festas, calcado nos preceitos tupis. Desde 10 dias que se entregava a essa árdua tarefa, quando era domingo, lhe bateram à porta em meio de seu trabalho, abriu, mas não apertou a mão. Desandou a chorar, a berrar, a arrancar os cabelos como se tivesse perdido a mulher ou um filho. A irmã correu lá de dentro, o Anastácio também, e o compadre e a filha, pois eram eles. Ficaram estupefatos no limiar da porta. Mas que é isso, compadre? Que é isso, Policarpo? Mas meu padrinho... Ele ainda chorou um pouco, enxugou as lágrimas e depois explicou com a maior naturalidade. Eis aí, vocês não têm a mínima noção das coisas da nossa terra. Queriam que eu apertasse a mão, isto não é nosso. Nosso cumprimento é chorar quando encontramos os amigos. Era assim que faziam os tupinambás. O seu compadre Vicente, a filha e Dona Adelaide entreolharam-se sem saber o que dizer. O homem estaria doido? Que extravagância! Mas, senhor Policarpo, disse-lhe o compadre, é possível que isto seja muito brasileiro, mas é bem triste, compadre. Dê certo, padrinho, acrescentou a moça com vivacidade. Parece até agouro. Este seu compadre era italiano de nascimento. A história das suas relações vale a pena contar. Quitandeiro ambulante fora fornecedor da casa de Quaresma há 20 e tantos anos. O major já tinha suas ideias patrióticas, mas não desdenhava conversar com o quitandeiro e até gostava de vê-lo suado, curvado ao peso dos cestos, com 2 rosas vermelhas nas faces muito brancas de europeu recém-chegado. Mas um belo dia, ia Quaresma pelo largo do Paço, muito distraído, a pensar nas maravilhas arquitetônicas do chafariz do mestre Valentim, quando veio a encontrar-se com um mercador ambulante. Falou-lhe com aquela simplicidade d'alma que era bem sua e notou que o rapaz tinha alguma preocupação séria. Não só de onde em onde
soltava exclamações sem ligação alguma com a conversa atual, como também cerrava os lábios, rilhava os dentes e crispava raivosamente os punhos. Interrogou e veio a saber que tivera uma questão de dinheiro com seu colega, enquanto disposto a matá-lo, pois perdera o crédito e em breve estaria na miséria. Havia na sua afirmação uma tal energia e um grande e estranho acento de ferocidade que fizeram empregar o major toda a sua doçura e persuasão para dissuadi-lo do propósito. E não ficou nisto só, emprestou-lhe também dinheiro. Vicente Coleone pôs uma quitanda, ganhou uns contos de réis, fez-se logo empreiteiro, enriqueceu, casou, veio a ter aquela filha que foi levada à pia pelo seu benfeitor. Inútil é dizer que Quaresma não notou a contradição entre as suas ideias patrióticas e seu ato. É verdade que ele não as tinha tido muito firmes, mas já flutuavam na sua cabeça e reagiam sobre a sua consciência como tênues desejos. Veleidades de rapaz foram de rapaz de pouco mais de 20 anos, veleidades que não tardariam a tomar consciência e só esperavam os anos para desabrochar em atos.